quebrada da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cast, o 30º episódio, meus amigos, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do futebol, Flamengo e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e domingo eu não vou ao Maracanã. Fala aí, nação rubro-negra, Simeone aqui, e se não for para fazer estádio pro povão, pessoal da geral, é melhor nem fazer. Fala galera, Brian falando com vocês. E galera, o estádio que eu mais gosto é o do Macaé, né? Moacirzão, porque justamente a gente não tem o que a gente gosta, que eu fui roubado e não entrei. Tamo aí. Fala pessoal, aqui é Simon Ledo do Coluna do Flamengo. Vem Givanildo. Campanha do Simon é forte. Saudações galerinha do mal, aqui quem fala é Nick Marques. E o Flamengo não tem estádio, os estádios têm o Flamengo. Olha só. Parlatório. É. Meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para conversar sobre a problemática de se construir um estádio no Brasil, se vale a pena ou não, e todas as questões que envolvem esse assunto. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! E olha só, estamos aqui para mais um Momento Fala que eu te escuto no Flamengo Cast. Hoje com a presença sempre ele, Matheus Gonzaga. E aí, galerinha, estamos mais uma vez no Momento Fala que eu te escuto. E hoje também temos a presença do nosso amigo que faz um tempo que ele sumiu, Gabriel Farelli. Opa, salve galera, nação rubro-negra, boa noite. Tô um pouquinho sumido, mas vim aqui pra dizer, só pra o pessoal não esquecer de mim, saber que eu também sou parte do time. Olha só, tá aí com a gente aqui. Vai comentar algumas notícias da semana, algumas coisas que estão por vir, né? O Gabriel tá aqui com a gente. Vamos começar, por que não, falar, né, do jogo de hoje. Qual a sua expectativa pro jogo de hoje, Gabriel? Por favor. Libertadores, portão fechado. Bom, a minha expectativa é de que o Flamengo consiga fazer um bom jogo, né, cara? Consiga a vitória, já que apesar de tudo, do jogo ruim no primeiro, mas conseguimos a vitória fora de casa. E os resultados do grupo estão ajudando a gente, né? Os outros resultados, quando o Flamengo não jogou, todos empates. Então seria bom o Flamengo conseguir mais uma pontuação boa, de preferência os 3 pontos, para poder, de preferência, ficar tranquilo quando for o jogo em casa e não ter o perigo de decidir contra o River Plate fora. Garantiu o seu, né? Sensacional. Pega um palpite de placar, cara? Pega um palpite de placar ou não pro jogo? Como o Flamengo nunca ganha fácil, eu vou apostar num 2-1, com aquele gol depois dos 40, milagroso. Só, tá com fé, hein? E tu, Gonzaga, você que não participou da nossa live, Gonzaga, você quer palpitar? Bom, eu vou seguir o mesmo caminho do Farelli aí. Eu acho que, como eu falei na live semana antes do Brasileirão, que eu falei o quê? Que não ia ser jogo fácil, né? Que apesar de o programado ser um jogo fácil, o Flamengo sempre dá um jeito de dificultar as coisas, né? Mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? Mas eu acho que esse jogo de quarta-feira de hoje temos um grande desafio aí, sem torcida. Eu também vou no mesmo palpite de Gabriel. 2-1 pro Megão, na dificuldade, na luta. Eu vou realçar o meu... se não for sofrido, né, Flamengo, né, cara? Eu vou realçar o palpite de domingo, né, pra quem não tá muito bem informado. O Santa Fé também vem com interino, também vem numa, entre aspas, crise e tudo mais. Mas eles têm um time rápido, eles têm um time perigoso, que já viu, inclusive a pré-Libertadores, conhece o melhor time do Santa Fé, sabe que é um time perigoso. O meu palpite foi 3-1 e eu vou manter o 3-1 pro Flamengo. Vou ficar nesse palpite aqui. Bom, meus amigos, só deixar acho que uma menção honrosa aqui que a gente pode fazer é sobre o LoL do Flamengo, o time do Flamengo ganhando do LoL. Estamos no CBLOL, conseguimos vencer. Esse último jogo foi um jogo difícil e olha só como a vida pega pressas na gente. Eu entendi alguma coisa do jogo, olha só. Impressionante, eu não esperava isso de mim mesmo. Felizardo. Foi uma grande felicidade para a minha pessoa, ainda estou surpreso. Uma vitória pessoal, uma conquista. Exatamente, e apesar de que no momento do jogo eu percebi que eu estava torcendo para o time errado, era o time de outra cor, porque eles trocaram a cor, eu não sabia que acontecia isso durante o jogo, mas depois eu comecei a entender como as coisas acontecem lá. Mas a notícia estamos no CBLOL, passamos, o Flamengo conseguiu essa vaga, e é algo importante com a notícia que eu li,
é que a audiência do jogo durante foi de 60 mil telespectadores assistindo o jogo. Então é um maraca cheio, né, cara? Então acho que o Flamengo deve continuar nessa empreitada. É algo muito legal que a gente tá vendo agora acontecer. E a gente espera que outros esportes também possam chegar depois do LOL. Vamos seguir agora. Exatamente. Eu quero lembrar a galera que está escutando o programa que você pode fazer parte da nossa torcida organizada no Facebook. Nós temos um grupo, né, Torcida Flaminhoca do Flamengo Cast. Pesquise lá no Facebook, entre no nosso grupo, faça parte da nossa equipe, né, dos nossos ouvintes e tudo mais. Então você pode fazer parte e você pode também se comunicar conosco nas nossas redes sociais. Gonzaga, qual é as nossas redes sociais, por favor? Peço pro pessoal. Olha, preste muita atenção porque é bem complicado você nos achar nas redes sociais. É apenas, em qualquer uma delas, basta apenas procurar por Flamengo Cast. Toda essa dificuldade que você vai enfrentar digitando Flamengo Cast, e você pode nos achar em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram. E agora também no YouTube. Não se esqueça que estamos também todos os domingos fazendo live. Também. E Gabriel, fala pra galera que quiser se comunicar com a gente, quiser mandar recadinho, mandar cartinha. Qual é o nosso e-mail, por favor? Fala que te escuta @flamengocast.com.br. Então, pra quem quiser mandar um e-mail, tirar suas dúvidas, perguntar qualquer coisa, quiser elogiar a beleza do Gonzaga. Obrigado. Falar que o Nicolas é charmoso, ou perguntar sobre o Flamengo mesmo, que não é a coisa mais importante que obviamente você vai perguntar. O nosso e-mail é @flamengocast.com.br. Isso aí, legal. Isso aí. Ô, Gabriel, pra encerrar nossos e-mails aqui, pra gente ir pro nosso programa, pra gente ir pro podcast maroto, chama o Rodinei. Alô, Rodinei. Chama o próximo bloco aí, Rodinei. Próximo bloco. Tamo junto. Então, galera, estamos aqui para debater um tema que, apesar de muito antigo, de muito se falar, é sempre atual. E eu acho que será atual por muito tempo, que é debater estádio, né? O Flamengo, eu acho que é o principal argumento até de zoação dos rivais, a questão do estádio, que eu acho um argumento patético, mas não é o caso. Vamos debater esse assunto, debater estádio. Vamos começar antes da gente entrar nos estádios, um por um, falar deles, vamos falar um pouco no âmbito geral desse tema estádio. Vamos começar esse debate maravilhoso. Eu acho que eu tenho uma pergunta para todo mundo. Vocês acham que o Flamengo realmente precisa de um estádio? Mas não tenha dúvida, não tenha a menor dúvida. Do jeito que está se colocando os estádios, Engenhão sendo alocado para o Botafogo, assim, de maneira exclusiva, digamos assim, porque eles têm exploração total do estádio. Maracanã, com essa coisa da licitação, preços extremamente altos, padrão FIFA, que acabou, que pode por deixar o Maracanã aí por anos como elefante branco. Então, eu acho que é fundamental, inclusive. E tem projetos, né, que vamos debater aqui nesse programa. Tem projeto? Projeto tá pronto. Um outro ponto também é que o pessoal fica batendo naquela tecla assim, o Nick até falou, né, na entrada, os estádios têm o Flamengo. E, cara, é uma verdade que os estádios precisam do Flamengo, mas o Flamengo precisa de uma identificação com a sua casa. Não ter o Maracanã ou não ter um estádio próprio é muito complicado para uma identificação da torcida com a sua casa, porque toda vez é num lugar diferente. Então, aonde vai ser o próximo jogo do Flamengo? Tem sempre aquela pergunta. Com o estádio seria muito diferente. A gente teria um poder maior. De certa forma, teria mais opções também. As opções ficariam mais fáceis. A Ilha do Urubu poderia muito bem continuar sendo sediada para o Flamengo em jogos menores, caso seja um projeto de um estádio acima de 50 mil pessoas. Então, de certa forma, eu acho realmente que abre maiores opções para se pensar mais à frente. Isso aqui, do jeito que está, parece que tudo é feito... quinta-feira, o jogo é domingo. Quinta-feira tu vê o estádio, sexta-feira tu fala, começa a vender ingresso sexta-feira. E aí? Aí o estádio fica vazio, não entende por quê. É complicado. Essa questão de opção, olha só, se você tem um estádio já e você pede pra jogar no Maracanã, por exemplo, porque o Maracanã ele tem uma questão histórica, né, Flamengo? Se você pede pra jogar no Maracanã e o cara fala não, você tem o poder de falar assim, então eu não vou mais jogar aí, porque eu tenho um estádio.
Mas só que o cara bota o preço que ele quiser. Por quê? Porque sabe que é obrigatório o Flamengo ter um lugar pra jogar. O Flamengo é refém, né, cara? Exatamente. É refém do Maracanã. Matheus, e além disso, eu concordo com o que os meninos falaram até agora. Eu acho que se fizer uma enquete com, né, qualquer número de torcedores do Flamengo, 100% vai dizer, obviamente, que quer o estádio, né? Ninguém vai dizer, não. Tirando a frase de efeito do Nick, do início, que todos os estádios do Flamengo... porque o Flamengo tem... É um querendo ou não, você tem o Flamengo, você tem torcedor do Flamengo em qualquer lugar do Brasil. Claro, se você botar um jogo aqui em São Luís do Maranhão, vai lotar. Eu vou no jogo se você botar um jogo aqui em São Luís do Maranhão. Mas eu sei que você também quer estádio, né, Nick Marques? Com certeza. Com certeza. E além dessa identificação, além do resultado esportivo que se tem com o estádio próprio, né, por causa da própria pressão em cima do adversário, que se consegue, da identificação com a torcida, tem um fator muito importante, que é com relação ao programa de sócio-torcedor do clube, que é muito criticado o tempo todo. Sim. Esse é o ponto mais... Total. É o principal, na minha opinião, inclusive. Sim, então, sem o estádio, fica difícil até de oferecer os benefícios que o sócio-torcedor teria se tivesse, né, essa casa própria. Então, ele é fundamental nesse aspecto, e o sócio-torcedor, além de trazer a torcida para perto, é fundamental para a renda do clube também, o faturamento que gera... Então é uma bola de neve, assim, o estádio tem um efeito gigantesco dentro de um clube de futebol. Vocês concordam que o estádio afeta, assim, não afeta o desempenho, mas... Melhora. Eu acho até que, de certa forma, existem construções, vamos usar esse termo, que são mais úteis e que melhoram o desempenho do time até mais do que o estádio. Por exemplo, o CT. Eu acho que a construção do Ninho do Urubu, de certa forma, é mais benéfica a curto e longo prazo. Mas... sem dúvida alguma, dependendo do molde que você construir o estádio, financeiramente ele pode se pagar. As pessoas ficam, por exemplo, perguntando: como é que o Flamengo vai tirar dinheiro para construir o estádio? A maneira que o Palmeiras construiu o estádio dele, ele se paga. Porque o Palmeiras tira 1 milhão por jogo. Agora, a forma como o Corinthians construi o estádio é patética também. Então a gente tem que, quando a gente fala de construir estádio, a gente tem que pensar também, né? Se tratando de estádio próprio, a gente tem que pensar também na forma como isso vai ser feito, né, cara? Não é construir por construir. Existem vários modelos também, então... O nome que eu penso em construir estádio é fidelização, porque você vê em processos de outros clubes, em processos de sócio-torcedor, vocês estavam falando agora sobre sócio e tal. Olha só, um ponto positivo sobre Palmeiras, Corinthians e Botafogo que eu vi é aquele check-in, você já viu? Eles fidelizam, o Flamengo está tentando implantar isso agora, eu fiquei sabendo. Sim. Eles fidelizam quem vai ao estádio com frequência. Porque se o cara tem uma casa, se o time tem uma casa, ele vai querer que os torcedores dele frequentem aquela casa, certo? Então ele joga toda a torcida pra vir bastante, que ela vai continuar indo. Ela fica mais barato, mais você vai, mais você fica barato. Até chegar num ponto que você só faz o check-in. Não só isso, cara. O Flamengo tem um plano de sócio-torcedor que tem, se eu não me engano, são 9 planos diferentes. Se eu estiver errado, alguém me corrige. E você tem, por exemplo, o sócio-torcedor do Palmeiras, que não tem variação de preço, não tem vários planos. É um plano de sócio-torcedor. O Palmeiras tem um plano de sócio-torcedor. A prioridade do ingresso é pra quem vai mais no estádio. Ou seja, você quer ir no Palmeiras e Boca na Libertadores, vá no Palmeiras e 15 de Piracicaba no Campeonato Estadual, amigo. Você quer a prioridade na compra do ingresso, vá nos jogos do time. E assim, o estádio vai estar sempre cheio, seja na Estadual, seja na Libertadores, amigo. Agora, assim, quando eu perguntei a vocês sobre o desempenho em ter um estádio, afeta o time, no desempenho do time, é porque eu vejo que parece que os times que têm estádio, eles conseguem ter melhores desempenhos. Logicamente, por toda a questão de jogar em casa, você tem um campo que você está acostumado. Botafogo curtiu isso. Botafogo. A gente não considera. O maior exemplo de todos no Brasil, o maior exemplo de estádio pode influenciar em resultado. É um time de baixa renda e baixa desenvolvimento de futebol, sabe? É um time que nunca chega muito longe de quase nada. Atlético Paranaense. Sabia que você ia falar aí. É um bom exemplo, né, cara? Só não são rebaixados pelos jogos em casa. Sim. Chapecoense, cara. O clima lá no... Porra, eles usaram no estádio. Eu lembro até hoje um jogo Chapecoense e Flamengo, lá na Arena Condá, que o PV foi atrapalhado pelo sol numa batida de falta, cara. Foi realmente, dá pra ver que ele não conseguia enxergar a bola direito. Então, assim, eles escolheram o lado do campo pra tal determinada hora. Eles conhecem o campo, sabe? Você usa o estado a seu favor, né? Como estratégia de jogo. Né? Vocês querem outro exemplo mais recente
Você vê como é que tava a campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro ano passado, até eles perderem São Januário, e como ficou depois que eles voltaram a jogar em São Januário. Exato. Sim, verdade. Eles perderam demais. Os menores também. Sem falar de Fortaleza no Castelão, que é um absurdo, é uma loucura. Porra, Mangueirão, tem vários estádios emblemáticos o estádio do Santa Cruz, que é... cara, realmente eles jogam diferente nos estádios. A Cabo Friense ganha muitos jogos em casa. Só não é rebaixado no estadual por causa disso. Cabo Friense, Boa Vista, esses times assim são fortes em casa. Eles têm atalhos de campo, eles têm maneiras de jogar. Que você falou do Sol lá, Chapecoense, acontece com eles também. Eles sabem o que fazer no estádio deles. Já conhece, é casa mesmo. Falta muito isso de identificação ainda, sabe? Falta essa coisa de identificar. Só para complementar, só um detalhe sobre o estádio, instalação do estádio, do gramado no caso, desculpa. Que não deixa de ser a instalação, mas só que o próprio Diego, nos jogos mais decisivos, no Engenhão, ele reclamou do gramado, cara. Mesmo assim, falando dias antes que o gramado do Engenhão era perfeito, não sei o quê, mas falava que prendia a bola depois de jogar. Isso afeta muito o estilo de jogo do time, então, né, cara? Dependendo do time. Você joga no Estado de Cidadania, como mandante. Aí você joga, sei lá no estádio de Boa Vista. Aí tu tem que jogar no Engenhão. Aí do nada o Maracanã, depois de show. Aí depois tu vai pra Cariacica, depois pra Caimbu. Isso foi o Flamengo em 2016. Depois você vai jogar lá no Paranaense, que é... Cara, em 2016 o Flamengo fez um jogo de Carioca no Pacaembu. Você vê. O Flamengo foi... É verdade. Não, aquele ano foi Mas aí um bizarro, ponto interessante, cara, né, cara, de lembrar, porque apesar de a gente ter viajado por todo o Brasil, o Flamengo teve um desempenho bom. Ano passado teve um jogo de Carioca. Ano passado teve um jogo de Carioca em Cariacica também. Foi. Esse ano. Foi, a final da Guanabara em Cariacica. O Carioca não foi nem tem a vantagem da torcida, né? De ter contato com o torcedor de fora. Mas pense no desgaste que isso gera pro time também, além de tudo. Né? Além de não ter aquela identificação até pro adversário respeitar, eu tô jogando na casa, pro adversário eu tô jogando no campo neutro às vezes. Pro adversário é campo neutro. O Flamengo espera que quando vai jogar no Caimbu, a massa da torcida é de São Paulo, não é do Rio que vai pra lá, né? Sim, então, tem torcida de São Paulo? Tem, mas o que importa é o jogador, né? Tá viajando, se deslocando, quando poderia. Já tem a viagem do jogo fora, que é natural. Aí tem que viajar no jogo em casa. Imagina, aí tá perdendo, tá viajando o dobro do que todos os outros times do campeonato. E isso leva a outro ponto também, que é a questão de treino. Você perde treino quando você tem que fazer uma viagem dessa. O Flamengo em 2016 perdeu não sei quantos dias, eu lembro que teve uma conta lá que fizeram. O Flamengo 2016 não foi campeão brasileiro. Por causa dessas viagens. O Flamengo era um time que viajante, não era mandante nem visitante, era viajante. Aí as pessoas falam, mas quando o Flamengo finalmente começou a jogar no Maracanã, começou a tropeçar. Mas, cara, isso é óbvio. Desgaste foi a hora já tava nas pernas. Isso foi a hora que o físico bateu, cara. Se ele continuasse viajando, se ele continuasse viajando, independente se for no Maracanã não, ia bater, uma hora ia bater o cansaço físico. Tanto cara. Que a caída daquele foi contra o Internacional fora de casa, né? Aí depois do físico. E era um elenco muito mais enxuto do que é hoje. Sim. Era um elenco que se encaixou de uma forma assim milagrosa com o Ricardo, na minha opinião. Mas só que não trocava o time, era o mesmo time todo jogo. Diego saiu, acabou com o time, se machucou por um período e, cara, não tinha mais opção de virada de jogo e tal, ele tava muito bem. Então, cara, além do desgaste, eu acho que o Everton também se machucou nessa reta final. Então, cara, é muito complicado. Vamos falar um pouco da situação atual do Maracanã. Vou pedir até pro Simon puxar um pouco a situação atual do Maracanã em relação ao Flamengo, como é que tá, porque a diretoria tá pelo menos o Bandeira de Melo tinha aqueles problemas com
Vão jogar no Maracanã também. Como é que tá o pé do Flamengo com o Maracanã? Isso é uma antiga novela, né, Henrique? Porque chegou um momento que a diretoria falou que não ia mais fazer negócios com o Odebrecht por causa do tipo, né, da maneira como costumava agir a empresa, não sei o quê. E aí depois acabou fazendo de novo e o que acontece é que agora o Flamengo vai jogar lá contra o Santa Fé, na Libertadores, no Maracanã mesmo, com os portões fechados, né? O jogo é hoje? Então, vai jogar contra o Santa Fé hoje, com os portões fechados. E ontem teve treino aberto para a torcida no Maracanã, né? Diga-se de passagem. Eu tava lá, cara. Foi incrível. A torcida deu muito força, cara. Foi muito foda. Volta para o futuro aqui. E aí... Acontece que, na realidade, assim, tá nesse imbróglio total. Eu não acredito que o Flamengo vai chegar numa solução antes, ainda nessa gestão, tanto do Flamengo quanto do governo estadual, que também vai mudar no final do ano, né? Tem esse ponto, né, cara? Então, vamos arrastar esse papo de Maracanã até lá. E vai acontecer de o Flamengo ficar usando o Maracanã com certeza ainda para jogos mais importantes, como esse contra o Santa Fé. Mas resolução mesmo da situação, velho. Esse ano não sai. É um problema porque até mesmo com o Maracanã, a média de público do Flamengo, isso são várias variáveis que fazem a gente ter esse problema, né? Esse problema do Maracanã não é só com o Flamengo, é o problema do estádio. Eu acho do Maracanã é o seguinte, cara, eu vou desculpa cortar o Gonzaga já cortando, porque é o Gonzaga. Cara, o Maracanã não é um grande problema, tipo assim, quando se trata de torcida e tudo mais. Porque o problema é que a torcida do Flamengo de certa forma tá sendo elitizada, né? A gente sabe que quem vai no Maracanã hoje não é quem ia no antigo Maracanã e tudo mais, mas é aquela torcida que tem dinheiro. Aquela torcida que tem dinheiro por eu ter dinheiro pra ir no Maracanã, deixa eu completar. Por eu ter dinheiro pra ir no Maracanã, eu vou escolher quando eu vou no Maracanã. Então, tipo assim, Maracanã lota. O Maracanã com o Flamengo lota, mas lota na Libertadores, não lota em todos os jogos. Isso é verdade. Exatamente. O Flamengo na Libertadores, se o jogo de hoje fosse com portões abertos, ia dar no mínimo 40 mil pessoas, no mínimo. Sabe, se não desse mais 50. Mas eu tenho certeza que se você pegar aí, digamos, o Flamengo no Maracanã durante o Campeonato Brasileiro, a média não vai ser boa. Não, exatamente, não. Agora, se o Flamengo estivesse brigando por título nas últimas aí vai lotar rodadas. Como lotou nas 4 últimas rodadas em 2016. Não é só por ter dinheiro. Não é só por ter dinheiro. Conta muito também as apresentações que o time vem. Isso engloba no estádio, eu tô falando. O time não apresenta um bom futebol, não apresenta um bom motivo. A gente tá acostumado, a gente... não digo raiz, mas é cultura de arquibancada, sabe? É cultura. Sim, a gente sabe que para um time melhorar, a gente tem que estar lá dentro. Mas o pessoal espera o time melhorar para estar lá dentro. A gente não. Exatamente, cara. Mas uma coisa acaba Isso acontece, isso é um reflexo que acontece. Isso é um reflexo que acontece com todos os times. Em 2016, aconteceu com o Corinthians. Em 2016, o Corinthians, que é o time que ganha muito com o seu estádio próprio, o estádio próprio do Corinthians, isso e aquilo. Quando o Corinthians estava brigando lá na 8ª, nona posição em 2016, que não foi nem pra Libertadores, em 2017, ano passado, não foi nem pra Libertadores. Em 2016, a torcida do Corinthians botou 11 mil, 8 mil, que é mais do que o Flamengo bota em muito jogo, porque o Flamengo não tem estádio próprio. Mas era isso que era, a média do Corinthians era isso. Batia os piores médias do Corinthians no seu estádio próprio, cara. Sim, mas eu acho que uma coisa assim, não está só ligada a essa questão de... eu compreendo, entendo e concordo com essa questão que o Brian falou, só que a questão também de você chamar o torcedor para o estádio depende muito do como o time se comporta, cara. Porque vamos parar para pensar que a gente sabe que o estado atual do Flamengo não é um momento que chama torcedor para o estádio, porque torcedor não é idiota. Simples assim, torcedor ele sabe quando coisas erradas estão acontecendo e que se a presença dele no estádio está sendo valorizada ou não. Então, hoje em dia, o Flamengo, por que o Flamengo perdeu tantos torcedores e tudo mais? Porque o torcedor se sente enganado. Vou fazer uma pergunta pra vocês, então. Eu quero a opinião dos 4 aqui presentes. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Pra vocês, pró Maracanã, é só o fato da história do Maracanã com o Flamengo e tudo que aconteceu no passado? Ou ainda há hoje algum outro pró, além disso? Além do fator histórico? Pô, eu acho realmente, assim, inclusive... agregando um pouco do que vocês falaram, o problema do Maracanã é o novo Maracanã. É só isso, é o novo Maracanã. É o estádio que o custeio dele é 500 mil por jogo. É o estádio que, porra,
O ingresso é 150... Isso é pro Fluminense, viu, cara? Isso é pro Fluminense. Pro Flamengo chega a ser mais caro. O Flamengo é mais caro. É mais caro, é 700, é 800. Mas vai lembrar que contra o Santa Fé o Flamengo não vai pagar aluguel, tá? É só os custos operacionais, o acordo. Que bom que ele conseguiu negociar, né? Que já daqui a pouco vai rolar o jogo. Então, assim, cara, primeiro, você tá numa crise no país que começa desde 2014, tem todo o problema político, do estado do Rio que entra em crise. As pessoas não têm dinheiro pra chegar e ir no lazer do Maracanã. Inclusive no antigo, se fosse o mesmo preço, não seria a mesma coisa de lotação. Daí você vem. Você tem acredito, você tem duas maneiras de você arrecadar com o estádio. Ou você bota o preço lá embaixo, faz uma puta de uma divulgação pra encher o estádio e assim, dar margem de lucro pequena, mas chamando o torcedor sempre, chamando as mesmas pessoas, sabe, do Maracanã antigo, você arrecada menos, mas só que você tem pessoas lá dentro, torcendo, incentivando. Mas o interesse é arrecadar menos? Essa é a questão. Sim, e o outro é você botar, como foi lá na ilha, mas assim, de certa forma, era o certo a se fazer, na minha convicção, de você botar um preço lá em cima, meter 5 mil pessoas e ainda assim conseguir bater a renda, digamos assim. 5 mil é muito pouco, mas 10 mil... Bater o lucro que seria no Maracanã, né? Sim, bateria... exatamente. Assim, a ilha, a gente vai até discutir um pouco mais à frente, mas só pra... Ela é muito pequena, então você tem Mas a pergunta que eu fiz é a seguinte, cara. Hoje o Maracanã, os pontos que pesam a favor do Maracanã, pra jogar no Maracanã, tem alguma coisa além do fator histórico? De tudo que já aconteceu no Flamengo Maracanã? O estádio em si, ele é muito bom, cara. Ele é eu acho que é um dos melhores estádios do Brasil hoje. Pra se jogar futebol, o gramado do Maracanã, que historicamente também sempre foi um puta de um gramado, assim, muito bom. Com a drenagem muito boa, já teve chuvas absurdas já em abril, na mesma época do ano, que a drenagem sempre deu conta. E hoje, tá melhor ainda, com a comodidade é muito maior, mesmo, assim, desnecessário, na minha opinião, essa obra toda para integrar o Maracanã com uma nivelação de arquibancada. Mas, assim, eu acredito que o estádio é muito bom, cara. Você tem que aproveitar teria que aproveitar esse estádio caso o projeto do Flamengo seja estar no Maracanã. Mas só que você tem que conversar com a questão dos torcedores, que é camada popular. O Flamengo não é um clube elitizado. Assim, eu acredito que nenhum clube é aqui no Rio. Mas só que o Flamengo tem muito mais torcedores e torcedores que moram na Baixada, que querem ver o time, Conheço gente que, de Belfort Roxo, que sempre ia pro Maracanã, cara. Todos, quarta, domingo, sempre que dava, cara. Amigo, então, eu moro em Cabo Frio. Eu vou em Maracanã, vou na Ilha do Urubu, vou em todos os lugares, todo jogo. Eu acho que hoje em dia os contras pesam mais do que os prós, entendeu? O histórico do Flamengo, eu acho que é a única coisa hoje em dia que ainda liga o Flamengo ao Maracanã. É porque eu acho que, o Maracanã ele tem um problema, entre grandes aspas, não é um problema, mas passa a ser. Que o Maracanã cabe 70 mil pessoas, cara. E eu acho que no futebol brasileiro hoje não cabe um estádio para 70 mil pessoas. Você não vai lotar 78 quase mil pessoas cabe o Maracanã. Exatamente, E lembrando que o Maracanã já teve o maior público do mundo, quase 200 mil. É utópico você falar que você botar um preço justo. Eu tô falando de preço justo, sabe? Ingresso médio a R$80 não é justo, assim como ingresso médio a R$1 também não é justo. Tô falando de preço justo. Você botar mesmo que você bote o ingresso a preço justo, você não vai botar 78 mil pessoas por jogo, cara. Maracanã é, entre aspas, grande demais. Mas qual é o custo? Essa é a questão. Não depende do Flamengo esse custo. Sim, concordo plenamente. O que eu tô falando é o seguinte: eu acho que ninguém aqui tá pensando, por exemplo, vamos construir um estádio próprio. Ninguém aqui faria um estádio de 78 mil pessoas. Mas levando o ponto aqui em questão sobre isso, da capacidade, uma coisa que eu não vou falar tudo agora aqui, porque a gente quer fazer um programa especialmente sobre isso, sobre o sócio torcedor, sobre a presença do torcedor no estádio, mas só um aspas aqui, é que o que deveria ser feito, o que eu acho que todo clube brasileiro deveria olhar, era para o futebol não só como um instrumento de
de ganhar dinheiro, e tal. Tinha que ser algo, cara, pensado como entretenimento para a população. O futebol é um esporte popular, então você tem que entregar isso aí para a população, cara. Então você pega vou jogar só em alta, calma lá, tá? O Camp Nou do Barcelona, ele tem capacidade para quase 100 mil torcedores. Então você sabe que o time do Barcelona, ele bota quase esse público, se precisar. Logicamente você vai pegar campeonatos mais importantes e tudo mais. Só que o que eu quero levar em questão é o seguinte: o Barcelona é um atrativo além de futebol. Exatamente, é um atrativo da cidade de Barcelona. Exatamente. Eu acho que todo... O Flamengo hoje não é tão atrativo. Exatamente. Eu acho que isso deveria ser levado em consideração, porque você pega... Eu vi um vídeo de um gringo no Rio de Janeiro, e ele foi visitar o Flamengo como... Cara, quero conhecer o Maracanã. Meu irmão, assistir um jogo do Flamengo, velho. A gente não precisa ir longe para dar exemplos. O Caruso estava semana passada no jogo entre Real Madrid e Juventus. Sim, aonde que uma TV espanhola, uma TV italiana, que for fazer a promoção, vamos levar você para ver um jogo da Libertadores. Meu irmão, exatamente. No Brasil, meu irmão. Eu tenho uma amiga minha, que ela foi na Espanha, em Barcelona, e aí, cara, ela não acompanha futebol, ela não é tal, mas ela foi lá e comprou um ingresso, assistiu o jogo do Barcelona, cara. Tipo, só pra conhecer. E eu acho que o Rio de Janeiro, principalmente, deveria pensar nisso como um atrativo para a cidade, incluindo o Maracanã nesse pacote. Você tem um dos estádios mais famosos do mundo, que teve o maior público do mundo, já foi considerado o maior estádio do mundo, e tá lá jogado as traças, sendo que você pode ter ido como atrativo, além de futebol, utilizando... Aí os clubes deveriam entrar, tem toda essa questão, mas hoje em dia, o Maracanã não tem nada além da questão histórica com o Flamengo para poder se sustentar o Flamengo jogando lá. Vai muito da política. Isso daí vai muito da política, vai muito do partido que governou durante anos, que cedeu para empreiteiras, tirou da mão da Suderj, alegando que é ineficiente, público. Mas eu acho que nem vale a pena aqui, porque todo mundo está vendo o que está acontecendo com o Maracanã, que era previsível, que todos os especialistas falavam, o Maracanã vai virar um elefante branco. Exatamente, verdade. Ó, Manaus, o estádio lá de Manaus vai virar um elefante branco. Então, assim, pro Flamengo é horrível. Então, assim. Não, cara, a gente tá num momento em que o estádio de Brasília é menos elefante branco do que o Maracanã. Assim, ouvindo os argumentos aí pró e contra o Maracanã, uma coisa que precisa ser levada em conta também em favor do Maracanã é a logística do torcedor. Isso independe de dinheiro, isso favorece, na realidade, principalmente as classes mais baixas. No Maracanã, no Rio de Janeiro, é possível chegar de metrô, de ônibus, de trem, de helicóptero, se o cara quiser, de carro, de Uber. Então, a posição do estádio... Paraquedas, se quiser também, né? Rio de Janeiro favorece muito, todo mundo. Muito. Se o cara quiser vir de longe, com pouca grana... É muito bem localizado. E esse, para mim, é o principal fator, né, que favoreceria a escolha do Flamengo pelo Maracanã. Eu não tenho uma opinião formada se seria melhor ou Maracanã ou um estádio próprio para o Flamengo, porque eu vejo pontos positivos nos dois. Aí tem que ver da oportunidade que aparecer. Depende de onde vai ser o terreno, depende de quanto vai se gastar. Agora, seria ótimo fazer um estádio do zero com a cara do Flamengo, também eu acho que seria perfeito. Mas o Maracanã tem muita vantagem pela localização e pelo que já falaram, né? Pelo estádio que é, porque é um estádio fantástico mesmo, que tenha sido remodelado, não seja mais o mesmo, não atenda mais aquele saudosismo, mas tem muita coisa legal hoje no estádio. Então, tem que analisar as opções quando essa opção for concreta, essa opção, né, da construção do estádio. Porque o Maracanã, você tem que levar tudo isso em consideração também, né? Se for construir o estádio, por exemplo, lá em Niterói, como foi oferecido o terreno e tal, é a minha ideia. Que fica na Zona Norte ou lá na Zona Oeste, longe pra caramba, tal, pra chegar em Niterói pra assistir um jogo. Pode ir? Pode. Né? É o Brian que vem de Cabo Frio? Ele some em Macaé, some lá e aparece. Então, beleza. Quem quer vai, mas dificulta, né? Mas quanto mais dificultar, mais vai ser difícil o acesso do torcedor ao estádio. Então tem que pensar nisso também. Não é só gosto. Eu ouço muito a galera falar, mas porque eu queria um estádio todo vermelho e preto e Maracanã nunca vai ser. Não é só isso. Infelizmente, né? Pinta a sua casa de vermelho e preto. Lá não é isso que leva em conta. Então, compra um carro vermelho, sai de vermelho e preto na rua. Mas o estádio tem outros fatores que devem ser levados em conta para se escolher. A gente está falando de milhões e milhões de reais, né?
Flamengo do céu. Escuta tudo que esse cara tá falando, mas se quiser fazer um estádio em Niterói, pode fazer, tá? Eu tô aqui. Pra mim é bem mais perto. Aliás, se quiser fazer em Arraial, a gente cede uns terrenos. Eu não quero em Niterói, eu prefiro Maracanã nesse caso. Vamos virar aqui. Tá. Antes de virar, Simon, só porque você disse isso, eu vou colocar na capa do programa, representando o estádio próprio, vai ser o estádio. O projeto do estádio é em Niterói. Vai ser lá, o estádio próprio vai ser o de Niterói ali. Então, a gente abriu discussão aqui especificamente dos estádios com o Maracanã. Vamos deixar estádio próprio pro final. Vamos debater os outros estádios que a gente tem aqui antes de falar de estádio próprio. Vamos começar a falar do Engenhão, né? Que, querendo ou não, o Flamengo tem feito um acordo com o Botafogo, então tem essa questão de jogar no Engenhão. Então vamos debater um pouco o Engenhão também agora com o pessoal aqui presente, por favor. Eu não gosto do Engenhão. Só isso, e digo mais. Digo mais e digo tudo isso. Mas, assim, eu como um torcedor que não vai ao estádio porque moro longe para um caralho, não posso ir, eu não gosto de assistir jogos no Engenhão. Eu não gosto de estádios que tem aquela pista de corrida ao redor. E pra mim, além de você estar jogando no estádio com o símbolo, com aquele mosaico maravilhoso do Botafogo de fundo, você perde a identificação com a sua torcida. E além de ser, a acústica do Engenhão não é boa. Quando a gente assiste jogos lá, a gente não consegue ouvir a torcida gritando. Assim como o Botafogo precisa botar caixas, né, pra galera bater esse torcedor. Mas eu particularmente não gosto. Não sei outras questões, porque eu nunca fui no Engenhão. Eu acho que o meu pior ponto do Engenhão, cara, que eu acho que todo mundo aqui fora o Gonzaga já assistiu o jogo no Engenhão, certo? Só pra constar, né? Ou alguém aqui não viu o jogo no Engenhão ainda, só pra... A gente já viu até jogo do Botafogo no Engenhão, Nick. Não, pois tô perguntando pros verdade, pois é. Quando você tá no Engenhão, que você tem torcida em vários setores, o canto das torcidas, quando se espalha pelo estádio inteiro, fica despassado de setor para setor. As torcidas ficam cantando fora de tempo em cada setor. A acústica nesse sentido é muito ruim no Engenhão. A torcida que tá cantando uma parte da música num lugar, atrasado em outro setor e vice-versa, porque o áudio se espalha diferente. É horrível o coro, o canto no Engenhão, cara. É muito ruim. Tipo assim, tu tá gritando, vamos, Flamengo. No outro setor já vamos ser campeão, entendeu? Fica totalmente fora de tempo, cara. Fica muito espaço, é muito ruim, sério, de verdade. Estraga a festa, né? Estraga a festa muito, cara. Eu fui lá esse é o ponto que eu acho mais ruim o pior, sabe? Mais do que a questão do Botafogo, tipo assim, tá tudo Botafogo ali e tal. Cara, eu acho que você sabe, isso é broxante se ver a torcida cantando no Engenhão, cara. De verdade. Você tá cantando, não consigo entender o que a torcida tá cantando, cara. Porque a torcida toda tá cantando. Tipo, eu acho que hoje, quando eu fui no jogo do Flamengo-Fluminense lá, eu percebi bem claramente isso, assim. Ficou bem palpável. Porque fazia um tempo que eu não ia no Engenhão e tal. Era uma novidade. E assim, eu acho o Engenhão um bom estádio. Não tão bem localizado quanto o Maracanã, mas tem transporte pra lá. Tem muito ônibus que passa naquela região, muito ônibus. Tem uma alimentação legal. É relativamente perto do metrô de Nova América. Então, assim, é um lugar que dá pra chegar razoavelmente, na medida do possível. Não é uma maravilha. Mas, assim, a gente tem que ir lá atrás, lá quando o Engenhão foi feito pro Rio 2017, pra Pan-Americano. Pan-Americano. César Maia fez nas pressas, de qualquer jeito.
Ele teve que refazer uma obra, inclusive por isso que o Flamengo se ferrou durante um tempo sem estádio, sem Maracanã e sem Engenhão, para consertar alguns problemas estruturais do estádio. Dava até para ver de longe, assim, uma dos suportes ali do estádio estava meio enferrujado, era incrível, era um bagulho, coisa surreal, assim. Então, assim, ele foi um estádio feito à pressa, para falar, um estádio olímpico, construímos um estádio olímpico. Cara, e parece, hoje, na minha concepção, o estádio é feito pro Botafogo, cara. Porque o Botafogo só vai ocupar um setor. Só um setor, eles vão gritar naquele setor, vai parecer uma coisa linda. Mas ficou uma merda. Porra, só ocupa o TO, né? O TA, né? Só o bota. Pra fazer mosaico, ele só levanta o T e o H. Bota. O T meio só a primeira parte. Eles já fizeram mosaico, eles já fizeram mosaico ali. Eles já fizeram mosaico ali que é pra garantir que se ninguém for, tá bonito. Tá sempre feito. Exatamente. E assim, de certa forma, cara, o jogo, assim, sob torcida, era muito difícil torcer. Era muito difícil torcer, cara. Porque a Sul, se eu não me engano, não lembro se era a Sul ou Norte, onde é que o Flamengo tava, cantava uma coisa, que é o pessoal onde fica raça, abusada. E a Leste, que é mais independente, que é mais passiva, digamos assim, dessa agitação das torcidas organizadas, ela cantava outra coisa. E em cima, na Superior Leste, cantava outra totalmente diferente. Então, porra, é impensável você usar cotidianamente o Engenhão. Tem que ser a segunda opção, a quarta opção de preferência. Vai pra terceira, quarta. E aí que vem a pergunta. Eu acho que eu já sei a resposta, mas é bom fazer porque o pessoal tá ouvindo. Só uma pergunta. Manda aí. Eu vou pelo que o Zico falou. Parceiro, jogar a áurea do Engenhão é do Botafogo, mano. Mesmo que não vá muita gente deles lá, a áurea é deles. O Maracanã tem a áurea do Maracanã. Se Deus falou, quem sou eu pra desfalar o Deus? Então, assim... Quem sou eu pra disputar do Deus Zico? Então, cara, é muito forte mesmo. Se o Zico tá falando, é porque ninguém conhece mais que ele ali, né? Então, eu acho que o Flamengo... Não, mas jogar no Engenhão... eu falei, cara, o clima é Botafogo. Você tá no estádio dos caras, você tem o nome dos caras, você tem um estilo dos caras. Lá. O que o Prato falou também, né, cara? Que estádio? O estádio do Botafogo, né? E quem é o Prato? Quem o Prato pensa que é pra ficar falando verdade na minha cara, né? Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Engenhão, esse negócio de acordo com o Engenhão e tudo mais, é uma forma que o Flamengo contou de pressionar o Maracanã? Sem dúvida. Não, eu não acho que sim. Porque você para pra pensar, se você conseguir o segundo estádio no Rio de Janeiro, assim, o Flamengo tem duas opções. Você tem o Maracanã estádio, o Maracanã, Engenhão, ou Volta Redonda, ou São Januário, que o Flamengo nunca vai jogar lá, né? E aí você pega a questão e você fala assim, pô, cara, e aí, beleza, eu tenho a Ilha do Urubu. O Flamengo jogou em São Januário no passado, eu tenho boas lembranças. Que saudade. Você fala assim, cara, eu tenho um Engenhão pra jogos maiores, eu tenho a Ilha do Urubu pra jogos menores. E aí? O que você vai fazer? Porque você então vai ser jogos menores sempre. Oi? Vão ser jogos menores sempre. Entendeu? Exatamente, Gonzaga, de certa forma, assim, eu vou dar uma carteirada no senhor. Sou estudante de economia e tal, então de certa forma eu sei um pouco uma forma de... Um pouco, né? Assim, sou especialista porque ainda estou me estudando. Cara, eles de certa forma têm um monopólio por ter o Maracanã, entendeu? Então, sempre o primeiro passo vai ser o da Odebrecht, o do grupo responsável, que não é... Se me corrija, eu não sei se é mais a Odebrecht que fizeram uma outra licitação do grupo estrangeiro. Não, a Odebrecht é concessionária ainda do Maracanã. Ainda. Não teve licitação nova que o Flamengo iria participar, inclusive, se tivesse. Sim. Então, de certa forma, cara, eles têm um monopólio, cara. E eles sabem, eles não são técnicos, os caras lucram, eles vivem disso. Eles sabem que o Maracanã, cara, é a preferência do Flamengo, é óbvio. Claro. O Engenhão, do jeito que tá dado,
não dá para eles acharem racionalmente, como empresa, que o Engenhão vai ser a primeira opção do Flamengo em detrimento do Maracanã. Então eles vão continuar. Pressiona, talvez, mas é muito pouco. Eles vão continuar tendo a liderança das decisões, a tomar... vocês vão pagar... A gente vai te dar um desconto de 700 mil por jogo. O que mata é isso, né, cara? O que ferra é isso, porque os caras fazem o que quer. Tipo, tem evento de sei lá, bebida. Esse dia tem um evento lá, não sei o que, de cosplay, mano. Foi uma parada assim. Sei lá, que se 3, 4 mil pessoas, aí você pega um jogo para um público de 60 mil e fica na mão dos caras, entendeu? Gonzaga, mas aí é que tá, Gonzaga. aí que eu tô falando, aí o que eu falo, esse interesse ainda é a questão histórica do Flamengo no Maracanã, né, velho? Não, eu tô concordando com tudo que você tá falando, tá? Eu tô falando assim, é só o meu Não, é só pra acrescentar exatamente isso que você falou, cara. Eles lucram muito com o evento gigante. O Coldplay já fechou lá. Show pra caramba. Isso vai ser rotineiro. Isso não vai ser tipo, de vez em quando vai ter show. Não, vai outra ser coisa, vai ser sempre no começo do ano, temporada de shows, quando tem os festivais. A prioridade do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, não é pra jogo do Palmeiras. A prioridade do Allianz Parque é pra shows. Palmeiras deixa de jogar no Allianz Parque pra quando tem show de gringo. Tanto que a própria estrutura do Allianz Parque é pensada com essa forma. Se você ver, tem até um lobbyzinho lá. É claro que quando tem show em dia de jogo do Palmeiras, a W Torre paga o Palmeiras. Pô, tem que mas ferra o gramado, né, cara? Vamos ser sérios. Não, acaba com o gramado, mas tem aquele ressarcimento em relação à renda que o Palmeiras vai deixar de ganhar e tudo mais, mas deixa de jogar no seu estádio, cara. Mas a questão, Nick, outra questão também sobre isso que você falou, é que não só tem o Allianz Parque. Ele é uma das opções em São Paulo. Tem Morumbi, tem Pacaembu. Já teve show nesses lugares. E geralmente shows, se considerando a acústica... Cara, a acústica do Maracanã é insana de boa, cara. É insana. Eu lembro até hoje, mano. Mano, é metade do estádio cantando a mesma coisa e dá pra ouvir, assim, é incrível. A acústica do Maracanã Você escuta do metrô lá longe, 3 estações. Não, e é harmônica mesmo. Você não tem delay de voz. Meu irmão morava, antes de se mudar aqui pra morar com a gente, meu irmão morava na Tijuca. Ele morava na Sans Penha, né? Perto da Sans Penha, ele morava na rua Conde de Bonfim. Rua bem conhecida no Rio. Ele escutava a torcida do Flamengo cantando no Maracanã na casa dele, no apartamento dele. Tinha gol, ele escutava o grito do Maracanã da casa dele, cara. Ele morava perto, eu ia no jogo, ele tá errado. Não, ele ia de vez em quando, não ia em todo jogo. O Maracanã é foda. Mas ele, por exemplo, foi no Flamengo de São Lourenço ano passado, enfim. Mas dá pra escutar de muito longe a torcida do Flamengo no Maracanã, sabe? Então, assim, de certa forma, a prioridade dos shows grandes vai ser no Maracanã. E, porra, a Odebrecht não vai perder essa oportunidade de ganhar dinheiro. Então, assim, eles querem ganhar dinheiro, eles estão nem aí pro Flamengo. Tu pensa, no caso, no futebol, né, velho? Existe algum pró do Engenhão? Vamos perguntar agora, já que a gente deu muitos contras aqui. Há algum pró do Engenhão? Fica no bom bairro. O bairro é bom. Não. Não fica do jeito não dentro. Fudendo. Tentei. Assim, eu acho que sim, cara. Eu acho que o estádio é bonito. Eu acho o Engenhão bonito. Tem um pró. Fica na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que é o único pró, cara. Ele é perto da Barra. Então, menos de 1 hora do Maracanã. Isso é um bom. Mas ele fica perto da Barra. Ele tem pontos da Zona Norte que dá pra entrar. Como eu falei, o metrô também perto. De certa forma é bom de chegar. Só que assim, é complicado de sair de lá tarde. Tem também a questão da violência. Que lá não é fácil também, assim, tem favelas perto e tal. O Maracanã tem também, mas é mais isolado. Acho que é mais aberto. Se a gente for procurar um lugar no Rio de Janeiro que não tenha favelas por perto, a gente não vai ter estádio. O Rio de Janeiro é complicado, né, velho? É foda mesmo. A gente falou do Engenhão, que foi uma solução aí que o Flamengo encontrou, um achado entre grandes aspas que o Flamengo encontrou em relação a Maracanã, construir estádio e tudo mais. Mas a gente tem aqui o outro que a gente gosta mais de chamar de casa do que o Engenhão, a gente gosta mais de chamar de lá. Falar um pouco aqui da Ilha do Urubu, que a gente mal conhece e já considera pacas.
né? Falar um pouco da ilha aí, que a situação atual da ilha é bem complicada. Pedi até pro Simon novamente citar a situação atual da ilha aí. Que teve aquele negócio dos refletores e tudo mais. Tá achando que eu sou a Carla Araújo, né? É com você, Carla. Na realidade tá tudo igual, né? O Flamengo até soltou uma nota lá, dizendo o que estava sendo realizado e tudo. Mas caíram as luminárias e a Ilha do Urubu não tem previsão ainda para voltar, porque, de acordo com algumas fontes da Portuguesa mesmo, o negócio é mais crítico do que se vê. Tem mais coisas lá envolvidas, então... Tanto que o Flamengo pediu uma surpresa, né? Aqui. Falaram pra 60 dias, né? 2 mesinhos. Cara, sim, mas eu acho difícil também. Não vai rolar. Cara, que sacanagem, né, velho? Foi o azar da... Sim, além de... Aparentemente teve coisa que não foi bem feita, mas aí aquela tempestade que deu também ajudou. Quem vai imaginar, né, cara? Olha, eu já achei o ProAvil aí, ó. A gente conversando aqui. Cara, ela é, de certa forma, rentável e sustentável, digamos assim. Porque ela teve um custo relativamente baixo, muito relativamente, claro. Eu não lembro certinho, mas o custo 15 dela... mil, eu acho. 15 milhões, né? eu acho, mais ou menos. 2 Comparado ao custo do Maracanã, o Flamengo fatura demais os jogos na ilha. Sim, porque o custo de manutenção é... Exatamente. O Flamengo não tem que pagar pra jogar lá, né, cara? Manutenção muito baixo da ilha. Eu acho que gira em torno de 1.500, 200 mil, perdão. Então, assim, o retorno dela geralmente dá, acho que 600 mil de renda. Então, cara, se ela tivesse mais jogos, ela seria muito sustentável, de certa forma. Pela saúde do Flamengo, em jogos menores é muito rentável, no caso. Não seria porque ela realmente se provou ser. Eu acho que o estudo do Flamengo sobre esse nicho, sobre essa situação, foi muito bom. Muito bom. Mas só que com isso acontecendo, se o Flamengo tivesse a Ilha do Urubu em 2016, o Flamengo teria sido campeão brasileiro. Não teria tantas viagens pra Pacaembu, Cariacica, Volta Redonda. Teria sido campeão em 2016, cara. E é por isso que chegaram e pegaram a Ilha do Urubu, do Botafogo. Exatamente, cara. E o Botafogo foi um time que teve a Ilha do Urubu. Não a Ilha do Urubu, era os brasileiros, né? Mas teve a Ilha do Urubu em 2016. Chegou a Libertadores, né? Exatamente. Não, o time do Botafogo é empenhado, né? Assim, a gente nem vai debater isso, porque eu acho que não foi nem fator... Mas teve a seu favor. Se o Botafogo estivesse viajando como o Flamengo tava, nunca era rebaixado. O Botafogo chegou a brigar lá embaixo por muito tempo. Verdade. Nem que fudendo ele. Pois é. Antes da gente entrar no tema estádio próprio, que eu acho que é o que todo mundo quer debater, a gente vai dar uma citada aqui nos outros estádios, tá invertido aqui na ordem da pauta, mas é melhor a gente deixar o estádio próprio pro final, que é o assunto mais importante aqui da pauta, mais quente. Vamos citar com os nomes de outros estádios que o Flamengo chegou a jogar, só pra fazer aquela mansão honrosa, a Cariacica, Pacaembu. Existe prós e contras, algum pró de se jogar em Cariacica, Pacaembu, além do fato de que o Flamengo não é um time do Rio de Janeiro, o Flamengo é um time do Brasil. A gente tem que levar isso em conta, né? Eu discordo um pouco do time do Brasil, mas, cara, eu realmente gostei muito da atitude da torcida, inclusive. A torcida cantava, ela estava presente, entendeu? Ela ia com o time em 2016. Era incrível em qualquer lugar que jogava, cara. É cativante você ver as pessoas de um outro lugar que não estão habituados a, por exemplo, estar no Rio de Janeiro. Porra, o Flamengo ganha um clássico, tá todo mundo vestido de vermelho e preto, tá ligado? Mas quanto a jogar fora, Nick, eu, assim, de novo,
Eu lembro daquela questão do desgaste. Eu acho legal. Eu concordo que o Flamengo, sim, é o time do Brasil, diferente do Simeone, acho que não concordou muito, né? Mas é legal dar oportunidade para outros torcedores de outros estados verem o time jogar, mas isso tem que ser algo pontual, né? Talvez exatamente. Um jogo ou outro. Não pode ser uma rotina. Jogar em Cariacica foi ótimo, a torcida abraçou, mas é para uma necessidade. Não é para ir toda semana jogar em Cariacica, que não vai ter time que seja campeão fazendo isso. São Paulo, um pouco menos ainda. Eu acho que Cariacica ainda foi mais aconchegante para o Flamengo do que jogar no Pacaembu. E agora é para situações esporádicas, exceção, não pode ser a regra. Assim, Simon, eu quis dizer no sentido de que, cara, a gente tem que valorizar muito a regionalidade, cara. E de todos os clubes aqui do Brasil, grandes. Não, cara, sim. Mas a questão. Claro, assim, eu quis dizer no sentido. Só pra deixar bem claro aqui, que eu realmente falei, mas. Que, cara, a questão é do Brasil, só que, porra, o Rio, ele tem que focar no Rio de Janeiro, querendo ou não, por questão da sede estar aqui. Mas a questão não é essa, cara. A questão, o ponto não é você levar o Flamengo para jogar 300 jogos de lugar diferente no ano. É a questão que o Simon falou. Digamos assim, em 2016 a gente teve a comprovação de que o Flamengo não é só o Rio de Janeiro, cara, claro, em todo lugar, claro. Encheu todo lugar. Eu concordo pra caramba com isso, cara. O Flamengo encheu o estádio em Manaus, o Flamengo encheu o estádio no Nordeste, o Flamengo encheu o estádio em Brasília, em todo lugar, em São Paulo, velho. Natal, cara, todo lugar que o Flamengo... Agora, o ponto é o que eu concordo com o Simon, é o meu pensamento também. O Flamengo precisa pensar, não todos os jogos, mas em jogos pontuais, até como atrativo e tal, para sócio torcedor fora e tudo mais, aquela questão, é você levar o time de vez em quando a outras praças, velho. Você conhecer, assim, um jogo ou outro, não precisa ser todo. Você planejar assim, vamos fazer durante o ano. Mas esporádico, né? Não pode ser... Não, totalmente não. Sim, totalmente esporádico. Planejado, falar assim, vamos fazer 2 jogos, 3 jogos fora do ano, durante o ano inteiro. Pensado, planejado, esse jogo aqui. E aí você faz ação para torcedor e tudo cara, mais. Você isso tem que ser muito bem explorado, cara. Gente, não, tem que ser muito bem estudado também. Isso tem que ser muito bem estudado no seguinte sentido, cara. Vamos ver aqui um jogo, não sei qual rodada do campeonato, aí tu vê um jogo importante, tu tá brigando por título, e aí tu brigando por título vai ter que jogar em Natal. Isso pode prejudicar o time, por isso que eu tô falando, tem que ser muito bem planejado e traçado antes, né, cara? Porque assim, eu como torcedor, que eu nunca nem estive no Rio, a gente... Que vontade eu tenho de ser sócio torcedor de que eu não tenho uma vantagem nenhuma, saca? E não só ser sócio torcedor. É tipo, onde eu moro aqui, eu tenho que esperar o Flamengo jogar em Salvador, que é longe para o caramba daqui, velho. É alto custo, aí você pensa mais ingresso. Zaga, o que é perto daí? Só pra gente ter uma noção, o que é perto daí? Porto Seguro. Que já não é tão perto. São Luís tá zoando o Gonzaga que mora na Bahia? É sério isso? Pois é. É porque ele mora na capital. É tipo mora na civilização. Mas perto de São Luís, capital, me fala. Eu moro numa civilização. De São Luís pra Belém do Pará são 12 horas. É a capital mais próxima, eu acho. 12 horas de São Luís é uma capital. Refutado. Acabou. Refutado. Mas a questão que eu quero falar é que, assim, cara, eu pra assistir um jogo tenho que ter planejar o ano, assim, cara, o Flamengo vai vir jogar. E ainda assim você vai estar jogando como visitante. Você não vai estar jogando como mandante, o Flamengo não vai estar como mandante. Aí você não pode, tipo assim, trabalhar estratégia de marca é difícil, você trabalhar com sócio duplo, alguma coisa assim do tipo, entendeu? Então se o Flamengo é um Flamengo de um clube popular, de um clube com torcedor em tudo que é parte do Brasil, você pode pensar, você pode utilizar isso, é mais uma arma, cara, é mais uma arma. Agora, qual está essa Cariacica, Pacaembu, Mané Garrincha, o que for? Não como solução única, que nem o Flamengo querer jogar em Brasília, como casa, ficar indo e voltando. Direto, não, aí não rola. Agora você, de vez em quando, pensar em outro lugar ou outro, não vejo problema nenhum.
Bom, meus amigos, agora chegamos no ponto crucial da nossa conversa. Eu acho que é aquele que todos temos mais dúvidas, né? Todos têm, assim, pensamento divergente do que ser feito ou não. A construção de um estádio próprio para o Mengão. Isso divide opiniões. O Márcio abriu e Moisés mandou o cajado, o Márcio abriu e a opinião foi opinião para cada um de um lado. A gente quer saber, primeiramente, dos integrantes. A gente vai abrir e jogar na mesa aqui quais são as opiniões. Maracanã, construção de estádio próprio, construção de um estádio pequeno para ter o Maracanã como solução de estádio maior. E aí, o que é ser feito? Primeiro, vou jogar minha opinião logo aqui. Tentar o Maracanã sendo a licitação do Maracanã, né? Você podendo mexer no Maracanã, tem isso aí também como opção. Né? Exatamente, era isso mesmo. Eu vou jogar logo minha opinião aqui na mesa para deixar vocês debater. O Maracanã é lindo, o namoro foi maravilhoso, mas eu acho que chegou a hora de se desapegar, porque sabe aquele namoro sabe aquele casamento foi muitos anos, mas exatamente. Sabe aquele casamento que você tá lá há muitos anos, tá muito apegado, mas já não tá dando muito certo. Não tá dando muito certo, vocês não estão mais felizes. Os dois, um dorme na sala, outro dorme no sofá. Um dorme na sala, outro dorme na cama. O seu sofá fica no teu quarto, cara? Peraí, deixa eu voltar, vou voltar. Não, volta não. Não volta não. Não vai cortar isso não, Vai lá, vamos lá. Um dorme no sofá, outro dorme na cama do quarto, do seu quartinho bonitinho lá. Acho que foi até o Simon, que a gente conversando lá no grupo uma vez, eu falei bem assim, cara, eu acho que essa relação já deu, né, velho? Porque, querendo ou não, o desgaste já tá enorme, já não tá dando mais certo. Eu acho que a gente precisa ir para um rumo de um estádio próprio. Apesar de que eu gostaria de ver o Flamengo com o Maracanã. Porém, na situação, eu não vejo que tenha solução. Não acho que exista no final da conta não vai dar em nada. Então, um estádio próprio para mim seria o caminho melhor para o Flamengo. E aí você inclui questão de sócio-torcedor, de você construir um estádio próprio para torcida em peso, com partes populares, aquela coisa toda. Antes da gente falar em construir um estádio... Rapidão, só posso fazer uma pergunta antes? Não, deixa eu só falar isso específico e tu puxa a pergunta. Antes da gente falar especificamente em construir um estádio, a gente precisa ver qual é o modelo que a gente vai fazer. Como eu disse, o Palmeiras construiu o estádio dele de um jeito, o Corinthians de outro. Um tá se dando muito bem com o estádio, outro tá completamente... Não tá pagando a tia da marmita por causa do estádio. Entendeu? Tipo então isso. A gente tem que... Não é simplesmente chegar, vamos botar aqui os tijolos aqui, vamos começar a construir. Assim, todos os torcedores do Flamengo, cada um dá R$10, a gente consegue dinheiro pra construir um estádio. Não é nem questão do dinheiro. Não é questão do dinheiro, faz um churrasco, sabe? O estádio do Palmeiras, o Palmeiras paga o estádio, o próprio estádio se paga, é 1 milhão por jogo, sabe? É a questão da forma que você vai construir, até a questão do contrato da construção. O Corinthians não conseguiu o name right pro estádio dele, cara. Pelo amor de Deus, sabe? O Corinthians tá atolado. A questão é, enquanto a gente paga o estádio, a quem a gente vai ter que pagar para poder jogar? Porque o Flamengo vai ter dois gastos enquanto faz o estádio. Mas isso entra pras contas no final. Isso vai pras contas, né? Agora sim. Não, mas é uma coisa a se pensar, porque se a gente acha uma Maracanã caro, a gente acha um Engenhão caro. Mas eu acho que isso para o Flamengo não seria problema, cara. Eu acho que o Flamengo tem muitas parcerias. Eu acho que isso para o Flamengo não seria o problema. E você achar um modelo de negócio bom para a construção, saca? Não. A solução do Flamengo é o seguinte. Só começa a pagar estádio depois que ele já estiver de pé. E aí é jogando e se pagando com ele. Cara. É 1 milhão por jogo e o estádio se paga. A solução, no mínimo, é essa, cara. Não tem como o Flamengo começar a pagar estádio quando não estiver pronto. E aí W Torre ou Debrecht, o que for. É nesse jeito. E não faz a cagada que o Corinthians fez de não conseguir Demi Wright. E entre outras coisas, né, cara? Mas não, gente, tem que ver muito bem de contrato. Vocês estão falando de Corinthians, mas isso aqui tem um porém, que é o estádio padrão FIFA. Sim. Foi feito no modelo do governo. Dinheiro público. Exatamente, é financiamento para você estimular numa certa área, que era Itaquera, que tinha até projeto do governo de São Paulo para você estimular
a urbanização ali naquela área, estimular investimentos. Então, assim, revitalização. Revitalização. Não tem revitalização porque nunca foi vitalizado. Muitos queriam falar isso, mas porra. É uma zona que é um lugar que não era tão valorizado. Eu acho, eu não sou homem o suficiente pra ofender Itaquera. Pode dar o burro. Irmão, eu não moro lá. Onde eu moro é uma pegada. O bagulho é mais. É isso mesmo. Quebrado aqui. Você sabe qual é o modelo de contrato do Palmeiras com a W Torre? É o seguinte, vocês fazem o estádio pra mim. O lucro do estádio é dele, tá? O Palmeiras fica com dinheiro. Os 1 milhão por jogo é do Palmeiras, isso. Não vai pra W Torre. Agora a W Torre tem o direito de fazer o que ela quiser com o estádio. Porque por 30 anos a escritura do estádio é da W Torre, é sua. O estádio é seu por 30 anos. Daqui a 30 anos ele vem pra mim, o estádio é meu, eu não pago nada. Ótimo, o modelo de negócio dele foi ótimo. O meu estádio é seu por 30 anos. Você faz o show que você quiser, você faz o que você quiser com ele. Daqui a 30 anos a escritura é minha, fica pago. O Palmeiras não pagou um centavo do bolso dele, pelo estádio. Ele locou o estádio pra W Torre por 30 anos. Assim, a única ressalva que eu faço... Tudo bem, durante 30 anos, tipo, tem um evento no mesmo dia do jogo do Palmeiras, vai jogar em Pacaembu, vai jogar em outro lugar, tá aqui um dinheirinho. Tem alternativa, né? Pelo menos tem alternativa. De vez em quando. Pô, é um negócio absurdo, cara. Eu já discuti com o Simeone sobre a questão de Flamengo construir estádio, acho que, não sei se o Simeone lembra, a gente já discutiu isso às vezes e tal. E eu fiz até a questão até de quanto seria. A gente tava discutindo o Maracanã, eu falei que eu acho que o Maracanã é muito grande, questão de capacidade, e eu fiz, entre aspas, um projeto, eu não fiz o projeto, mas eu saí pensando assim por um tempo de como poderia ser o estádio do Flamengo, questão de capacidade, de divisão de lugares e tudo mais. E o que vocês acham de capacidade? Antes de eu falar o meu, eu queria perguntar pra vocês. Menos de 80 mil eu nem comemoro. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que, na verdade, o ideal ele precisa ser pensado até o ponto de assim, qual é a intenção da diretoria com o torcedor e qual o retorno que ele espera de capacidade, mas de lotação, realmente, de torcedores que vai estar no estádio. E aí, só que aí você tem que envolver o preço do ingresso, você tem que envolver como é que vai ser o modelo de jogos, se você vai, até de venda também, se você vai botar lá venda casada, tantos jogos, dependendo de qual jogo, entendeu? Se você pode fazer um estádio para 60 mil pessoas se você pensar em um modelo que bote lá 40 mil por jogo. Agora depende tudo disso. 60 mil? Não. O meu sonho seria de 60 mil, 70 mil. Só que na realidade que a gente vive... Acho muito grande. Não sei, cara. Eu acho um número legal. Eu acho hoje real. Real? Ou irreal? Real. Real, muito mas real. Mas é real pra mim se depender se acontecesse aquilo que eu falei. O meu estádio próprio ideal pro Flamengo tem capacidade máxima de 55 mil pessoas. 55 mil. Aí eu iria... Nick, é quase a mesma coisa, caralho. Mas tudo aí bem. Pra mim eu já colocaria 50. Eu falei 55. Não, sabe por que 55? Eu vou até explicar porque, até porque eu fiz a divisão assim. Leste e Oeste, tendo setor superior e inferior. Cada um desses setores com 10 mil, ou seja, você fecha 40 mil aí com Leste, Oeste, superior e inferior. Com mais Norte e Sul tendo 7.500 cada uma, ou seja, você tem 15 mil somando os dois. Ou seja, para jogos grandes, jogos importantes, você abre tudo, 55 mil e vai. Para jogos médios, digamos assim, você não abre os anéis inferiores, você abre só embaixo, nos 4 setores. Você abre para 35 mil. Em jogos menores, você só abre Norte e Sul, você só abre para 15 mil pessoas. Você tem um estádio aí para 3 tipos diferentes de jogos, cara. Você não precisa abrir todos os setores. Assim, seria o meu ideal, cara. Cara, mas assim, eu realmente não... Agora, cabe você montar um estádio com uma acústica bacana que faça dessa forma, né, cara? Não, mas isso aí é só você projetar, cara. Isso daí não é difícil, isso daí é só você querer. Isso daí é vontade. Então, assim, esse seria o meu projeto de estádio, 55 mil pessoas. Eu acho que 1, 2, 3 jogos no ano que o Flamengo vai fazer um jogo assim que vai botar mais de 55 mil pessoas. De 55 mil. Assim, agora vocês não concordam comigo, digamos assim. Tudo depende do modelo de negócio que você for utilizar para venda de ingresso. Digamos assim, jogos de menor apelo, digamos Flamengo e América Mineiro. Você não acha que se a diretoria tivesse coragem e vontade de falar assim, cara, vamos botar ingresso super popular nesses jogos. Bota ingresso barato pra caramba, velho.
Eu não sei, assim, talvez eu tô pensando demais, entendeu? Mas, pô, será que ninguém tem coragem de fazer isso? Dá pra fazer. Assim, o estádio próprio você vai ter um custo muito menor do que você tem no Maracanã, já começa por aí, cara. Então, pois é. Já dá pra dar uma reduzida bacana na questão nesse sentido. O São Paulo fez muito isso, apesar do momento do São Paulo não ser bom, mas o São Paulo fez ano passado é super certo, botou em teve ingresso a R$2. Pois é, a média do São Paulo é ótima. 2015, que o São Paulo botou ingresso a R$1 e R$2. Pois é, cara. E isso vai tudo aquela questão que eu sempre falo aqui, que é de você ter o futebol além só de negócios, você ter como atrativo turístico e tudo mais. É importante também a gente falar dos terrenos que estão dispostos pro Flamengo. Eu ia querer puxar isso aí mesmo, as opções que a gente tem de construção de lugar, né, cara? Sim, Mas, pô, essa questão é importante, cara. O estádio do Flamengo não precisa ser igual o estádio do Corinthians, que tem banheiro de mármore. Telão do Porra, banheiro, meu Deus do céu, cara. Aquilo ali é um absurdo. A última vez que eu conversei com o Vrobel lá, numa entrevista que a gente fez com ele falou sobre a capacidade que imaginava para o Flamengo ser de 45 a 48 mil. Ele foi ainda específico, assim, não chegava a 50. Bom número. Aí depois, no outro papo, parece que ele mencionou os 55 aí, que o Nick também acho que seria ideal. E sempre que se joga isso numa rede social, por exemplo, sai uma notícia lá no clube do Flamengo, a galera fica louca, nos comentários, tem que ser estádio para 100 mil pessoas, tem que ser estádio para 200 mil, tem que caber 1 milhão. Mas, de novo, voltando à realidade, né? A realidade é um pouco diferente do sonho, da expectativa, né? Vamos pensar na quantidade, por mais que tenham outros fatores influenciando, mas se a gente analisar hoje a quantidade de torcedores que frequentam o estádio, muito longe disso. O Flamengo não joga 30 finais de Libertadores todo ano. Então, exatamente. Se você joga decisivo da Libertadores o ano inteiro, beleza, constrói um estádio para 80, 100 mil. Mas não é. Para jogar contra o Volta Redonda, contra o Macaé, não vai dar 20 mil pessoas, por mais que tenha um estádiozinho legal, o programa sócio-torcedor legal também. O torcedor não enche mais o estádio. Então, não dá para sonhar desse jeito. Eu concordo também, eu acho que eu vou na onda do Link ali, eu acho que 55 mil seria um teto máximo assim, de tamanho de estádio, sabe? Não passaria disso. Como eu falei, jogo pra 80 mil pessoas, 70 e poucos mil pessoas, tu faz 3 no ano, meu irmão. E se for necessário, pô, o Flamengo chegar na final da Libertadores. Geralmente, né? Só final. 3 que ano? Eu tô sendo bom. Tipo assim, não brigando pra que ano que o Flamengo meteu isso? Quando foi a última vez que o Flamengo meteu isso dentro do estádio? Se tu tá brigando pra ser campeão brasileiro, vamos lá, as 3 últimas rodadas, talvez tu coloque números bacanas assim. Mas, cara, se for o caso, pô, chegou na final da Libertadores, tu sabe que tu vai botar 70 tantas mil pessoas, pô, pode ser um jogo no Maracanã, por que não, sabe? Tudo bem. Na realidade... Você pode optar por jogar no teu estádio também para 55 mil, e é isso aí. E o que pode botar no Maracanã também. É que o custo do estádio, quanto maior, é maior também. Né? Isso é proporcional. Então o povo tem que entender que não é só porque não vai encher. Um estádio maior exige mais. O que o Vrobel falou num determinado momento pra gente, que havia uma expectativa, mas eu também não acredito muito que isso vá pra frente, mas era de fazer um estádio modulado. Que ele fosse possível ser usado de uma forma menor e depois ele fosse ampliado para esses jogos maiores. Não sei qual é. Difícil isso. O projeto eu não acredito muito que isso vá à frente. Mas se for um estádiozão para 80 mil, para ficar colocando 10, 15, 20 mil pessoas, é um custo enorme até de iluminação, de tudo que envolve ali as despesas de um evento como esse, jogado no lixo. O clube vai ter um prejuízo atrás do outro, isso precisa ser calculado. É algo nesse sentido, pô. Um estádio onde você consegue abrir pra números menores, nesse sentido, o estádio modulado, né, cara? Você pode abrir o estádio pra menos gente, determinados setores. Cara. Tem que ser assim, cara. Você não tem condições hoje no Brasil de você ter um estádio de 80. Cara, eu acho o Morumbi grande, cara. Qual foi o São Paulo não lota o Morumbi, cara? Claro, o Morumbi é porque é um estádio padrão antigo também, né? Sim, custa menor, assim. Tem mais 50 anos. Pois é, o São Paulo não consegue lutar o Morumbi, cara. Se eu não me engano, o Morumbi cabe quantas mil pessoas? O próprio Corinthians e Palmeiras, que são os que mais enchem estádio hoje, eles não conseguem lotar em todos os jogos. Entendeu? Sim. Não, e o estádio deles são pra 40 e tantas mil pessoas, quase 50, sabe? Não é um estádio gigantesco. Não é. Aí o pessoal fala assim, mas quando o Flamengo tivesse o estádio próprio, o torcedor vai pra... Beleza, eu também acho que vai ser melhor do que é hoje. Apesar de a Ilha do Urubu não ter mostrado tanto isso.
Né? Porque é do Flamengo, querendo ou não, ali tá arrendado. Foi o que eu falei, questão de não encher também. Mas, vai melhorar um pouquinho, vai dar pra melhorar o plano sócio-torcedor, beleza. Mas não vai dobrar e triplicar o público que tem hoje, hein? Isso é sonhar demais. Não é verdade. Não, e assim, esse efeito vai ser só no começo, porque as pessoas, assim, às vezes não vão parar de estar naquela ansiedade de ir pro estádio. E tem os outros fatores, né? O pessoal tem reclamado. Mas a questão da Ilha do Urubu é o seguinte, Oi? A questão da Ilha do Urubu é o seguinte, cara, por mais que seja o estádio do Flamengo, o Flamengo tem custos maiores do que um estádio próprio dentro. O Flamengo paga aluguel e tudo mais. Então o preço do ingresso... Tanto assim não, Nick, mas isso é outra coisa. O fato é que o torcedor não vai, o torcedor não tá indo por causa do custo do Flamengo, entendeu? Não, mas o preço do ingresso da Ilha do Urubu é bem mais caro do que provavelmente seria com o estádio próprio. Cara... Não, acho que não, Nick. Eu acho que sim. Pois é. Se for 10 reais mais barato, vai mudar? A galera vai começar a encher o estádio? Não acho. Eu acho difícil. Acho que a elasticidade... Se o ingresso médio for 20, 30 reais mais barato, eu acho que enche. Enquanto a nossa diretoria, enquanto nossos torcedores, nós mesmos e a diretoria tivesse saudosismo de lembrar toda vez do Maracanã como o melhor estádio da história de tudo, tipo assim, foi, beleza, cara, foi. Mas enquanto a gente não botar o pé no chão pra andar pra frente, o Flamengo não vai ter o estádio, o Flamengo vai continuar fazendo jogo para 2.000 pessoas e numa final fazendo jogo para 60, 70 mil. E cara, vamos assim, é verdade que o torcedor tem razão com relação ao preço do ingresso, fala-se muito dessa questão da elitização do torcedor, blá blá blá. Só que isso, quanto mais se reverbera nas redes sociais, ganha uma dimensão que parece que tá cobrando R$1.500 cada jogo. Não é essa a verdade. Os caras gastam com uma garrafa de pinga ali, às vezes o valor que pagaria no ingresso. O cara vai numa balada, gasta muito mais do que pagaria no ingresso. É questão de prioridade. É porque o torcedor não está mais empolgado de ir no estádio como ia antes, o torcedor não foca mais daquele jeito que focava antes. Tem tudo isso também, não é só a diretoria do Flamengo, tem uma culpa enorme, não tenho dúvida disso. Criou uma antipatia do torcedor pelo futebol do Flamengo. Isso é fato. É uma verdade. Porém, dos preços a culpa do torcedor também. Cara, não vou pagar R$60 no ingresso. Meu amigo, você sai ali pra comer um x-tudo e gasta R$60 lá comendo besteira, bebendo cerveja, entendeu? Se quisesse, pagaria. Não quer porque... Entendeu? Não é todo mundo que eu tô dizendo, não tô generalizando. Tem gente que realmente não tem dinheiro. Mas normalmente quem não tem dinheiro não iria se fosse R$20 mais barato também. Porque às vezes eu não tenho nem do ônibus por aí. Mas muita gente tem essa condição, mas não vai, abdicou, abriu mão de ir no estádio. E tanto que quando o time tá numa boa fase, vai. Tanto quando o time tá numa boa fase, exatamente. Boa fase Libertadores, que o ingresso é caríssimo. A galera enche a Maracanã mais lá, pagando 200 pau por pessoa. Então não é só isso. Sim, ninguém reclama dos preços da final da Champions League. Imagina. Não, começa... É caro, é beleza. Precisa ser visto, precisa, mas não é só isso. Não é só isso. Não, aí que entra aquela questão que eu falo também, de você ter o... isso não é cultural no Brasil, tá? Só para deixar claro. Isso não é cultural no Brasil. Talvez nunca tenha sido da forma que eu penso, que eu acho que o ideal seria, como é o futebol americano dos Estados Unidos, o beisebol, de você tratar o evento esportivo como uma grande atração na cidade e tudo mais. Eu acho que... Mas isso passa pela liga e a CBF vai fazer isso, cara. Vai não tô tratar falando o Campeonato Brasileiro como... Não tô falando disso. Eu tô falando da questão de você tratar o futebol como um evento, um entretenimento, cara. Porque, tipo assim, o Simon falou que realmente a média de público histórica do Flamengo é 26 mil. Não é uma média alta. Não é uma média. É uma média mediana, assim. Tá, beleza, um estádio ali de 40 mil já não enche e tal. Só que a gente tem que lembrar que... por isso que eu falo, isso não é visto como... O futebol não tem essa cultura de pensar dessa forma. Agora sim, digamos assim... aí você entra sócio-torcedor, o preço e tudo mais, digamos assim. Se você ter a fidelização no sócio... Eu não sei porque nem sócio-torcedor eu tenho. Mas eu digamos assim... Eu quero ir no jogo do Flamengo domingo... Só que o jogo é Flamengo e Ponte Preta, Flamengo e Avaí, não é atrativo. Se você tem um ingresso caro, você já afasta até aquele que não estaria tão interessado em ir. Agora eu já vejo diferente na torcida, de algumas torcidas, que eles se acostumaram a fidelizar a ir nos jogos, entendeu?
não sendo sócio torcedor. E aí você precisa criar a cultura no torcedor. E isso passa muito de você ter um estádio que pense dessa forma também. Que a forma que ele trabalha é dessa forma de fidelizar, atrair o torcedor. Aí você tem vários aspectos, segurança, transporte e tal. Mas eu acho que se a gente pensar, a gente não, né? Mas se quem for construir pensar nesses aspectos, você pode atrair uma quantidade maior até para jogos menos apelativos, entendeu? De formas e formas e formas. É só o que eu acho, entendeu? É a questão muito cultural também, não é só o Flamengo, entende? Então, o que eu tô falando, não é cultural no Brasil. Cultura, você citou futebol, você citou os Estados Unidos com basquete americano, beisebol, enfim. Cara, a cultura norte-americana em geral em relação ao esporte é totalmente diferente da do brasileiro, cara. Não, por isso que eu tô falando, é uma questão cultural, foi isso que eu falei, entendeu? Exatamente. Sim, porque é legal, porque o que eu vejo de relatos que é que você tem o esporte, é uma parada, é um evento que acontece na cidade. Lá quando você troca de cidade, você troca de time. Você mora em Miami, ele torce pro Heat. Você mudar pra Chicago, você torce pro Bulls. Você troca de time, mas a gente sabe, tipo assim, mas é bacana, Ju, mas assim, você não vê coisas ao redor assim que atraia público, até a galera pra poder estar perto ali, entendeu? Você só tá assim, tem um jogo ali, tem barraquinha ali, vai lá, cara, não vejo... Não tem produção nenhuma, né? Exatamente, digamos assim, quem já assistiu por fora sabe como é que atrai... Exatamente, eu estive um certo tempo na Irlanda e eu morei do lado de um estádio, só que o futebol lá não é o estádio, não é o esporte principal, é o rugby. E você tinha, durante o dia de jogo, cara, assim, o estádio era no meio da cidade, tá? No meio da cidade, era do lado praticamente da minha casa, eu conseguia ouvir o grito da torcida. Você parava a rua ali, tinha toda a preparação, a cidade inteira entrava no clima de jogo, entendeu? Você via propaganda do jogo, você via anúncio e tudo mais. E a gente não vê futebol, é só televisão e estádio. É só na televisão, aquele que a gente vê as propagandas, e no estádio. Você não vê algo a mais para se preparar, eu acho que se a gente começasse a pensar dessa forma, seria ideal. Lógico que a cultura do Brasil não é essa, infelizmente. Não é só cultura também, é política. Quem tá lá, entende? Exatamente. Quem tá lá né? tá nem aí. Isso. Basicamente, só pra complementar, tá perfeito, Gonzaga. Eu concordo com tudo que tu falou. E pra complementar, é a política. Quem tá lá... Eu discordo do Gonzaga, mas eu concordo com o Simeone. Então, gente, para finalizar, vou fazer aqui aquela pergunta que a gente fez no começo do programa, que a gente jogou para o final. E eu quero saber, Maracanã, estádio próprio? Vamos lá, eu primeiro, como eu já falei antes, eu quero estádio próprio porque estou cansado desse relacionamento complicado com o Maracanã. Cara, como eu falei, estádio próprio, obviamente, mas depende muito da forma como isso vai ser feito, questão do contrato com a própria construtora, enfim, como é que vai ser planejando. Porque, como eu falei, não é só vocês pegar lá, botar o tijolo e fazer o estádio, e levantar o estádio, né? Até lá tem muita coisa, né? Até isso, até você resolver, vou construir o estádio, e até você começar a colocar o primeiro tijolo, entre esses dois pontos existe muita coisa entre um e outro, e essa é a parte mais importante. Eu acredito realmente que acho que o estádio tem que ser prioridade para ontem. Claro que a diretoria está fazendo o possível, na minha opinião, assim. Ela, claro que, priorizou o CT, mas não tem tempo para tudo, né? E o estádio é um projeto de longo prazo, muito longo prazo. Um país que, sim, se prioriza o agora, então é muito complicado. Mas realmente precisa pensar o estádio novo, o local do estádio novo, do estádio próprio do Flamengo. Eu acredito realmente, pelas possibilidades que tem, alguém me corrija caso eu erre, que é Campo Grande, um terreno em Campo Grande,
a se comprar, a da Barra, que eu não lembro de aqui exatamente na Barra, é de Manguinhos, que eu acho que é a mais próxima, inclusive, pelas condições. Descartado. Tem alguma obra, tem um projeto de obra da Ecoponte, que é... Enfim, são obras que podem atrapalhar um pouco, mas... Niterói, que eu acho que já está mais distante hoje em dia, que é complicado mesmo, a logística para si, Niterói, enfim. Então, eu acho que Manguinhos seria a mais próxima, mas eu espero realmente que o Flamengo faça, como eu disse no começo do podcast, que ele abrace, diferente do que está fazendo, abrace mais as camadas mais populares, porque é isso que sustenta o Flamengo. Como cultura, não necessariamente como clube, como sócio-torcedor. Eu, particularmente, eu não pago tudo isso, não uso o sócio-torcedor, não pago, por não conseguir, não poder, mas eu gostaria muito. Mas culturalmente eu defendo muito que o povo continue sendo o sustentáculo do Flamengo, continue sendo a raiz do Flamengo. Então eu acho que Manguinhos seria uma boa opção até por essa cultura, por ser bem perto do centro, mas puxado para a Zona Norte. Enfim, acredito realmente que precisa pensar mais para o povo, esse estádio. Claro que com suas atribuições para classe mais... camarote para classes mais abastadas e tal, ou setor mais confortável e camadas e partes populares. Distribuir bem isso, mas focando no povo. Não pigarro agora. Cara, eu acho que a principal palavra pro novo estádio do Flamengo, que eu acho que deveria ser construído, seria equilíbrio. Porque tanto equilíbrio financeiro para construir um estádio, quanto equilíbrio, outra parte do equilíbrio financeiro é para pensar em quem frequentaria esse estádio. A localização, cara, a palavra certa é equilíbrio mesmo. Até pela localização, porque você tem que atender as pessoas que moram no Rio, isso é óbvio. Mas a que ponto você tem que atender? Se você fizer um estádio muito longe de onde mais frequenta, o Flamengo tem que fazer um levantamento primeiro, de onde frequentam mais para fazer um estádio. E saber que tem que ajudar essas pessoas, porque elas ajudam o Flamengo também. O Flamengo tem que, para colocar um estádio novo, que eu acho que deveria ser feito, acho que o equilíbrio entre diretoria e torcedores deveria ser mais visto. Então, que o Flamengo precisa de uma definição de estádio é inegável, né? Onde vai ser, o que vai ser, se vai ser um Maracanã, uma construção do zero, aí vai depender da opção dessa construção do zero. Há alguns lugares aí que são inviáveis de se fazer. Então, a minha opinião é, o Flamengo precisa definir também para ontem. Porém, estádio próprio ou Maracanã? Aí vai depender das propostas. Maracanã tem vários pontos positivos, como a gente bateu, né, esse papo hoje aqui, falou de vários, como a localização e muitos outros, mas o estádio próprio, claro, poderia ser planejado do zero de acordo com as necessidades do Flamengo e não o Maracanã, que já é um estádio pronto, né, que foi criado com outros objetivos, na realidade foi reformado, né, recentemente com outros objetivos. Então, precisa, mas vamos esperar ver, eu não acredito que isso seja definido mais em 2018, mas assim que a gente tiver outra opção, a gente dá opinião. Maracanã. Ô, Simon, só rapidinho, só para complementar, falando sobre um ponto que eu não esqueci de falar, que o Maracanã, assim, ele pode ser viável, porque vai ter eleição, pode ter uma reforma das políticas sobre Maracanã, então tem esse ponto também, que pode virar o jogo completamente e ficar totalmente viável o Maracanã. Na realidade, tem esperança ainda, né? O Flamengo quer, a diretoria atual, na realidade, sempre priorizou o Maracanã. É por causa do governo mesmo que o negócio não andou. Sim. Então, como vai sair essa gestão do Flamengo atual? Não sei se vai continuar a mesma situação. E vai mudar o governo do estado também. Por isso que eu imagino que agora é só 2019 para se ter uma definição. Então, pode botar lá o relacionamento no Facebook. Já. Isso aí, ainda pode esperar. A gente costuma fazer um bate-bola aqui com alguns convidados especiais que vêm aqui com a gente. Você topa fazer com a gente aqui um bate-bola rápido? Claro, se estiver ao meu alcance. A gente fala alguma coisa e você fala a primeira coisa que é. Pode perguntar. Aproveita seus momentos com o seu ex-chefe aí.
Você fala a primeira coisa que vier à sua cabeça, pode ser? Vamos lá. Para. Um gol antológico. Gol do maestro da final do Brasileiro de 92, do Júnior. Não é pelo gol, não é pela estética do gol. E até eu tinha comentado com vocês aqui antes que não era... Assim, eu não tenho um gol preferencial pelo golaço e tal, mas é pelo espírito, pelo momento, pela importância ali, sabe? Podia falar do Angelim contra o Grêmio também, que não foi bonito, mas também foi, sabe? Do Márcio Araújo contra o Vasco. Que seja, pois é. Eu não tenho um gol de preferência, mas ali, aquele momento ali pra mim é uma imagem que pra mim, a imagem em si da sequência é antológica, assim. Todas as gerações de rubro-negros daqui pra frente, desde lá, vão sempre lembrar e vão ter aquela imagem na mente, assim. Então por isso que eu destacaria. Um título inesquecível. Cara, mais recentemente o de 2009 mesmo, que ainda é o que tá marcando os nossos corações aí, o brasileiro. Um jogo magnífico. Bom, eu vou citar agora então, para ser justo com o nosso querido Angelim, contra o Grêmio lá de 2009. Uma derrota engasgada. São várias, né? Aquela contra o América do México fez muito mal. Aquela absurda, realmente. Terceira vez que alguém responde isso. Oi? Terceira vez que alguém responde isso. América do México. Né? Quem não ficou deprimido? Quem responder a vitória? Simon, o maior rival do Flamengo. Ih, rapaz, não tem rival, né? Na realidade, a rivalidade do Flamengo, por mais que no Rio de Janeiro ainda, né, eu vejo o Vasco como sendo mais, onde haja maior, talvez até rixa mesmo, assim, que não é só pelo tamanho, porque o Fluminense também tem uma certa história, né, de rivalidade, mas sinceramente os times do Rio acho que andam numa situação meio decadente, que eu diria que o Flamengo tem rivalidade nacional mais do que carioca mesmo, assim. Não sei se por eu não ser carioca também tem essa visão, mas talvez o pessoal que passou a vida inteira só no Rio de Janeiro não concorde comigo, mas para mim são os rivais, os paulistas, os gaúchos, os maiores, assim, que sempre acabam dando mais trabalho pra gente. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi, sem dúvida. Logo agora. Mais fácil escolher lá de fora que escolher do Flamengo aqui, uma coisa ou outra. René ou Trauco? Cara, qualidade, eu Trauco. Todo mundo critica o cara pela questão defensiva, mas eu sempre repito uma coisa. É mais fácil ensinar um jogador inteligente, técnico, a ser um bom marcador do que um guerreiro, raçudo, burro, até técnica. Esse não aprende. Então, por isso que eu preferiria um treino intensivo com Trauco na marcação do que o René, que é mais limitado, coitado. Apesar de ser um bom jogador, esforçado ainda, tal. Ele é muito criticado porque o pessoal começa, um fala e o outro repete e vai aumentando. Ele não é bom, mas ele é esforçado. Só que tem outros esforçados no Flamengo que viram ídolos, né? Mesmo sendo ruins. Então... Angelim. Quem? Angelim. Não, Angelino era ruim, né? Angelino era bom. Eu gostava também dele, né? Ele não era o Cannavaro, mas era um bom jogador. Agora, o René é um bom reserva, eu acho. Mas o Trauco, pra mim, tem muito mais qualidade, né? Mais um pro fã-clube, Nick. Perguntar do outro lado. Rodinei ou Pará? Cara, hoje o Rodinei. Mas os dois estão uma draga, pra falar a verdade. Eles vivem alternando quem tá pior, né? É verdade. Um mês é um pior, o outro mês é o outro pior. Então é uma briga feia. Não Obina pela titularidade, eles estão brigando pelo banco. Obina ou Hernani? Cara, difícil é isso, hein? Pelo amor de Deus. Não queria passar na pele dele, não. Porra de Hernani Brocador. Olha só. Simon estava lá. Ih, rapaz. Eu não vi há pouco tempo, né? Sabe um momento muito legal? A volta ao Maracanã em 2016, contra o Corinthians. A galera encheu o estádio no Campeonato Brasileiro, o time vinha num bom momento, ainda almejava o título, e foi a volta ao Maracanã que esfriou tudo, né? Porque até ali o Flamengo brigava pelo título.
foi muito legal a energia, a gente tava lá, tava uma galera do Coluna do Flamengo, então eu acho que foi um momento marcante mais recente aí que a gente pode destacar. O maior jogador que Simon viu jogar? Cara, eu peguei o final da carreira do Zico, não dá pra dizer que eu ouvi jogar de verdade, porque eu sou muito jovem ainda, obviamente, não tanto quanto vocês, tô brincando. Mas eu diria que o Messi, né? Acho que não tem como. É pro mundo inteiro essa pergunta? Não é só do Flamengo, pode ser, acho que é justo. Não, de toda a história que eu vi jogar o Messi, pra mim ele o Brasil teve outros fenomenais, né? Se a gente for pensar em Romário, Ronaldo, mas o Messi, cara, é fora de série. Eu me assusto com o que ele faz. Para o Simon, o Flamengo deveria contratar quem? Givanildo de Oliveira, podemos ver que Meu amigo. E pestanejar. Amém. E olhar para alguns ali e falar, eu já conheço essas desgraças, deixa pra lá. Agora é a parte da definição. Simon por Simon. Oi? Como assim? Eu me defini? Por favor. Cara, que isso? De frente com a Gabi, agora eu fiquei. De frente foi competente. De frente com o Tiguzinho. Cara, assim, eu tô tentando fazer o máximo agora pra gente, né, tá sempre por dentro, o mais próximo possível, de trazer o máximo de informação pra galera rubro-negra aí, acompanhando o Flamengo de perto. Tem uma novidade lá no canal, né, no Coluna do Flamengo, a gente tá fazendo as transmissões dos jogos com a narração e os comentários. Eu vou abrir uma novidade aqui pra vocês. Além do Rafael Penido, que é sobrinho do Luiz Penido, que começou a narrar lá e tá mandando bem demais, porque o moleque já vem com o negócio no sangue, parece. Cara, né? Massa demais, velho. Tá vendo lá, né? O Rafa Penido, inclusive, Simon, ele vai, se não acontecer nenhuma imprevisto, ele estará no nosso próximo podcast da semana que vem, a gravar com a gente. E o moleque moleque. O Rafael é gente boa em todos os sentidos. E já chegou destruindo na narração. E eu tô fazendo, enquanto tá rolando agora já esse podcast, né, um curso também de narração, de especialização, para tentar fazer às vezes quando o Rafa não estiver disponível lá no canal. E tá dando muito certo, isso é muito legal. A ideia é a gente evoluir na questão da comunicação ligada ao futebol e, obviamente, ligada ao Flamengo, né? Então isso é uma das coisas que eu posso falar de mim, mas eu não gosto muito de falar de mim, não. Não tem mais coisa que boa pra falar. Já que você não gosta de falar de você, Simon, encerra com Flamengo por Simon. Cara, o Flamengo é um negócio impressionante, né? O que esse clube representa para o Brasil inteiro, para as pessoas e como mexe, tem uma química que não é igual a nenhum outro clube. Eu não consigo entender, descrever isso. Tanto que muitas pessoas que às vezes nem entendem tanto de futebol têm uma simpatia pelo Flamengo. Por quê? Tem uma química ali, sei lá, que rola e que faz o povo se apaixonar. E a torcida do Flamengo realmente é diferente. Assim. Como eu falei há pouco, eu estou há pouco tempo no Rio de Janeiro e perceber isso aqui em loco. A torcida do Flamengo está em todo canto, né? No canal a gente acompanha a gente do exterior, torce pelo Flamengo e tal. Mas estar no Rio de Janeiro e sentir isso de perto, essa vibração, faz a gente entender que realmente é algo sem igual, assim. Então tem uma grandiosidade muito relevante. Eu procuro ter uma visão bastante sensata, assim, eu não faço do futebol a minha vida, assim, tem coisas mais importantes na nossa vida, né, como a nossa família, a saúde. Para mim é um lazer, é um meio de trabalho também, mas é uma grande paixão desde criança quase. Então é mais uma das grandes paixões da minha vida e o Flamengo com certeza virou isso daí, né, tem essa marca muito grande. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, Simon. Foi bacana demais bater esse papo aqui, de verdade. Agradecer todo mundo que está aqui para participar com a gente, quem está ouvindo também. Vou deixar você fazer as considerações finais, Simon, antes da gente terminar. Por favor. Valeu, Nick. Obrigado. Eu que agradeço a participação, o convite, né? E poder participar aqui com vocês, bater esse papo bem descontraído, foi muito legal.
Tá meio tarde já, mas a gente tá todo mundo ligado aqui ainda, né? Sem sono, porque o papo... Esperando o jogo, esperando o jogo, pô. Mas tá... a gente tá esperando o jogo. Tá claro, pô. Tarde que eu tô dizendo, Simeone. Claro, pô. Mas foi muito bom, assim, muito interessante. Eu já conhecia o Matheus e o Nick, claro, há bastante tempo. O Simeone e o Brian foi de hoje, né? Mais recentemente. O Simeone tava no chat outro dia lá, que a gente tava no programa. Vira e mexe, eu tô lá, Prazer, seu novo empregado. Cavando o lugar lá no prazer. Pra mim é um prazer enorme, porque na verdade, como eu falei há pouco, assim, é uma paixão isso daqui, né? Não é só... a gente não tem só como trabalho ou como diversão, mas é uma paixão grande e a gente topa conversar sobre isso a qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada também. Valeu, obrigado. Vocês são gente boa demais, eu gosto muito de vocês. Cara, tu lançou o trabalho que tu faz, é um trabalho absurdo, porque tem gente que conhece o Flamengo por meio da... Da coluna, verdade. Tem gente que começa a admirar o Flamengo. Tenho amigos meus paulistas, tenho amigos meus que torcem pro Palmeiras, que começam a admirar o Flamengo pelo trabalho da coluna do Flamengo. Trabalho de... Muito cara, legal. Reportagem séria, coisa séria, tipo... Colunas boas de se ler. Eu gosto de futebol. Eu gosto de ler coisas boas sobre futebol. Obrigado por essa parte das colunas boas. Aí o Nick, Deus tem colunas boas até a do Nick, que é mais ou menos. E a sua parte hoje, é um trabalho muito... Brian. E a sua parte de hoje, né, Brian? Propaga o futebol, tá ligado? Mas é legal, Brian. A gente recebe bastante feedback interessante, assim. E isso, cara, é um prazer enorme pra gente. Tem gente que fala, assim, semanalmente chega um monte de comentário e tal, a pessoa falando, eu comecei a conhecer o Flamengo mais pelo trabalho que vocês fazem e tal. Então, assim, é uma satisfação gigantesca mesmo, sabe? E hoje o Coluna do Flamengo é o principal site de notícias do Flamengo, né? Em ranqueamento, ele tá à frente dos outros no Brasil inteiro. E na minha opinião, qualidade também, assim. Porque realmente na minha opinião, em qualidade de todos os clubes do Brasil, para ter um site especializado, é o maior. Legal, obrigado. A gente tá trabalha e tem um monte de novidade pra vir aí pela frente, viu? Olha aí, ó. A gente tá sofrendo aí. O Matheus acompanhou já o início do projeto. Sim. A gente tá reformulando tudo lá e tá sofrendo com a agência lá que tá desenvolvendo. Mas logo eu espero que, cara, vai ter umas coisas inovadoras. Vocês vão ficar ligados. Olha aí, ó. Furo isso aí, ó. Meu contato pra redigir o contrato. Ô Gonzaga, a gente tá falando aqui do estádio, né? Foi o tema do programa. Então, pra encerrar esse podcast, eu queria que você subisse na edição aí a música tema de La Casa de Papel. Bela, tchau, tchau, tchau. Aí, essa seria a hora perfeita pra eu entrar com o violão, tá vendo? Agora você entrava, Brian. Agora você entrava. Vela ciao, 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 ciao. Che passeranno, mi diranno che bel fiore. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio do Tumulto. Realização: flamengocast.com.br